E aí, meu ninja, deixa eu dar uma dica para você top sobre a disciplina de auditoria na nossa prova do exame de suficiência. Qual é o principal assunto que cai na prova de auditoria? Aquele tema Super Hiper Mega Blaster Plus Adventure que é líquida e certa de cair na prova. Relatório de opinião. O relatório de opinião é o tema que não cai, despenca na prova. E aí o que você vai fazer? Esse é um tema que, cara, tu tem a obrigação de saber. Não tem como tu ir para a prova do exame de suficiência e não saber a parte de relatório de opinião. Ah, mas é um tema difícil, é chato, é complicado? Calma. Se a gente estudar com a estratégia certa, você consegue matar a questão sobre relatório de opinião. Porque ela sempre cai. E eu sempre vejo os alunos dizendo que é um tema complicado de entender, porque são vários tipos de relatório de opinião, é complicado de entender o assunto, os relatórios são confusos, enfim. Eu criei um resumozinho, um temazinho bem estratégico, com as palavras-chave para a gente conseguir entender direito esse assunto. Porque se a gente estudar de forma certa, de forma direcionada e com a metodologia correta, para a gente pegar sempre os macetes e as palavras-chave, a gente consegue matar qualquer assunto. Então, estudar com as palavras-chave é o que faz a gente acertar as questões. E hoje, nessa aula, eu vou te dar as palavras-chave sobre relatório de opinião. São 4 palavras: apropriada, suficiente, relevante e generalizado. Se você conseguir gravar, memorizar essas 4 palavras-chave, você mata qualquer questão sobre o tema de relatório de opinião. É uma questão líquida e certa. E o examinador sempre vai botar, ele vai sempre colocar essas 4 palavras para poder fazer com que você acerte ou erre aquela questão que ele vai trabalhar em cima dessas 4 palavras. E aí, veja só, criei aqui um quadro resumo e a gente vai trabalhar em cima dele. Veja, nós temos a opinião não modificada e a opinião modificada. A opinião modificada ela pode ser com ressalva, com abstenção de opinião e adverso. Beleza. Já já eu falo aqui sobre a pegadinha, tá? Tem uma pegadinha massa para a gente entender aqui, porque é nessa pegadinha aqui, ó, onde o examinador gosta de cobrar as questões para que a gente não vacile na hora da prova, beleza? Então veja lá, ó, apropriado e suficiente. O examinador vai dizer assim, ó, o auditor foi lá e encontrou as evidências, elas eram apropriadas e suficientes. Mas ele não encontrou nenhuma distorção que seja relevante ou generalizada. Então, não tinha nada relevante, não tinha nada generalizado. A de apropriado, S de suficiente, R de relevante e G de generalizado. E aqui é o não, né? Abreviado. Beleza. Então, essa aí é a opinião não modificada. Então, tá aí as 4 palavras-chave. O auditor foi lá e ele encontrou as evidências, eram apropriadas e suficientes. E ele não encontrou nenhuma distorção que seja relevante ou generalizada. Então, se ele disser não relevante e não generalizado, é a opinião não modificada. Vamos para frente. Ó. A opinião modificada ela pode ser com ressalva. Quando é que ela vai ser com ressalva? Quando o auditor foi lá e encontrou uma evidência, ela é apropriada e suficiente. Só que as distorções que foram identificadas lá eram o quê? Relevantes, mas não eram generalizadas. Então anota aí, ó, para a opinião ser modificada com ressalva, o auditor foi lá e encontrou as evidências, elas eram apropriadas e suficientes. Mas o auditor foi lá e encontrou distorções. Essas distorções eram relevantes, mas não eram generalizadas. Se você encontrar essas palavras-chave, você está diante de uma opinião modificada com ressalva. Beleza. Começa com o não aqui na frente. Ó. O auditor foi lá e ele não encontrou a evidência que era apropriada e suficiente. Só que a ausência dessa informação necessariamente precisa ser relevante e generalizada. Precisa ser os dois ao mesmo tempo. Gente, cuidado aqui, ó, cuidado. Para ser abstenção de opinião, eu tenho que ter a ausência da informação, a informação apropriada e suficiente, eu tenho um não na frente, eu não encontrei a evidência apropriada e suficiente. Primeira palavra-chave. Só que a ausência dessa informação tem que ser relevante e generalizada. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Aí é onde está a pegadinha, veja só. Por quê? Porque se eu não encontrar a evidência apropriada e suficiente, mas a ausência dessa informação não for relevante e não for generalizada, olha a pegadinha. Olha para cá, ó. Vai ser o quê? Opinião não modificada. O examinador gosta de cobrar isso na prova. Tem mais pegadinha, Oswaldo? Tem, tá aqui, ó. O auditor foi lá e não encontrou a evidência apropriada e suficiente. Mas a ausência dessa informação é relevante, mas não é
generalizado. Olha aqui, ó. Não vai ser abstenção de opinião, vai ser o quê? Opinião com ressalva. Então, gente, cuidado com a pegadinha da abstenção de opinião. Porque para ser abstenção de opinião, tem que ter o não na frente. Eu não consegui encontrar a evidência apropriada o suficiente, mas a ausência dessa informação tem que ser relevante e generalizada. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Se a ausência da informação não for relevante e não for generalizada, a opinião não modificada. Se a ausência da informação for relevante, mas não for generalizada, aí no caso vai ser a opinião com ressalva. E o adverso? O adverso, o auditor foi lá, ele encontrou a evidência, ela é apropriada e suficiente. Só que ele encontrou distorções lá. E essas distorções são relevantes e generalizadas. Então tá aí, gente. Esse é o tema mais importante quando a gente trabalha a parte de relatório de auditoria, no módulo de auditoria do curso preparatório para o exame de suficiência, porque nesse módulo essa questão aqui é líquida e certa de cair na prova. Então anota essas pegadinhas, anota os bizus, porque isso aqui vai te ajudar e muito para você matar uma questão sobre o relatório de auditoria, beleza? Então grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.